Irmãos queridos, que Deus nos abençoe a todos. No primeiro momento, queremos fazer um agradecimento muito carinhoso ao nosso Jonas, que nos permitiu que fizéssemos a exposição hoje no seu lugar. Mas haverá uma vingança. O Jonas faz no meu lugar semana que vem. Isso, tá, tudo bem. E Jonas vai abordar a casa espírita, por que vir aqui? É isso, Jonas? Então, semana que vem, não perca, por favor, senão eu vou ficar com a consciência de culpa, né? Ao nosso Jonas, a nosso agradecimento. Alguns acordos que precisamos fazer para entender a nossa proposição. Por que escolhemos essa temática para trazer diretamente aos nossos corações que frequentamos o Grupo Espírita Irmãos de Boa Vontade? Que aqui tenho parte do meu coração também, né? Também. O seu Rubens está aí, colo nosso há muitos anos, obviamente, né? Não é por acaso que esses cabelos encaneceram de aguentar a gente, né? Seu Rubens, obviamente. Mas nós estamos iniciando no Evangelho Psicológico, que é o nosso grupo de estudos na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que já estamos estudando o Evangelho capa a capa faz 5 anos. Esse ano o Evangelho Psicológico faz 5 anos. Vejam que a ciência do infinito realmente não cessa nunca. O Evangelho Psicológico tem uma estrutura interessante. Estudamos o item e a opinião em seguida do benfeitor Emmanuel, em seguida de Joana de Ângeles, a benfeitora, e em seguida a benfeitora Amélia Rodrigues. Essa temática se desenvolve numa hora e 50 minutos. E lá viemos nós, então, agora para o 5º ano do Evangelho Psicológico, e estamos entrando essa semana no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Então nós vamos entender, porque Jesus disse que veio até atear fogo na terra. Manda, olha, você tem que negar todo mundo, mãe, pai, filho, senão a coisa não vai. Primeiro ele manda honrar pai e mãe, agora ele manda abandonar. Teria o Cristo se contradizido? O que foi que houve com o negócio? Então nós precisamos entender esse negócio, né? Por isso que é essa a proposta, que aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não é o que é, vejam bem que é tudo o que tem. Tem uma particularidade aí, né? Não pode ser meu discípulo. Mas nós vamos entender depois, na parte da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela se refere à psicologia profunda, que é uma conversa entre eu, self, fora de mim, com o ego, parte de mim aqui, né? Nós, em média, estamos aqui 5% do que somos. Eu costumo dizer para as pessoas, se com 5% a gente já arranja um inferno terrível aqui, imagine levar 100% para lá. É melhor dar um jeito logo aqui, entendeu? Fica melhor. Então a gente vai trabalhar isso nesta noite. Bem, o nosso questionamento... e outra coisa ainda que eu quero falar a respeito de um filme que passou por aqui que ninguém viu, nem eu consegui ver o filme. O filme chama-se Ressurreição. Clávius, tribuno romano, a mando de Pilatos, tem que selar a pedra do sepulcro e não deixar o Cristo fugir de lá. E o Cristo sai de lá. E ele começa a perseguir todo mundo, querer saber cadê o corpo do Cristo. Até o dia em que ele encontra o Cristo vivo. Aí dá problema. Quer dizer, o cara com toda a convicção, materialista, romano, raça superior, dá de cara com aquela alma querida no meio, sorrindo para ele, né? Então ele entra num parafuso muito grande. Esse filme passou aqui e foi embora e ninguém viu, né? Muito interessante. É uma ficção, foi criado o Clávius, mas é possível de ter acontecido realmente. Então, isso também nos sugeriu trazer a lição para cá. Vamos nos fundamentar em primeira parte, sempre na nossa obra fundamental, a obra básica, e o questionamento primeiro será: outro caminho existe além de fazer todo o bem possível e evitar o mal para a nossa salvação? Salvação aqui no intuito de iluminação, de despertamento, de responsabilidade, de compromisso, de acordar para quem nós somos na realidade, né? Vamos ver. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação por ocasião da desencarnação? Como é que eu chego do outro lado? O conhecimento do Espiritismo ajuda?
eu acordar mais depressa do outro lado ou não? Tem uma coisa muito séria. Os espíritos vão falar para nós e a gente fica pensando nisso. Olha o que eles dizem para nós. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Nós não sabemos que somos espíritos imortais, tivemos coragem de passar pelo umbral dessa casa, nessa porta, passamos para cá. É porque estamos despertos. Porque nós podíamos estar assistindo agora o quê? O que está passando agora? Não sei, na televisão. Eu nem vejo TV, não tenho tempo para isso. Né? A gente podia estar vendo outra coisa, falando mal da vida alheia, essas coisas. E vocês escolheram vir para cá. Né? Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então, fundamentalmente, o cerne, a essência do Espiritismo é me tornar um ser melhor, para que eu volte para casa em condições mais favoráveis. Né? Tem um sonho que me acontece periodicamente quando eu não estou me comportando muito bem. Um benfeitor, meu avalista espiritual, que eu já conheço há 34 anos, quando nós nos reencontramos nesta existência, ele tem um livrão grande assim, está folhando aquele livro, e aí a gente olha assim, está escrito Vanim Histórico. Digo, ai meu Deus do céu, de novo. Aí ele começa a papirar o livro, vai dizer, e vai indo, e eu vou tremendo na vaga. Aí a pouco ele diz assim, espírita, hein? Aí eu acordo suando. Porque alguma coisa não está certa, obviamente. É uma dica, ele achou um jeito de me passar uma senha para mim ver que a coisa não está andando muito direito. Mas o que vai valer não é eu ser espírita, não é eu ter o conhecimento, olha lá, mas a prática do bem e a consciência pura. Senão os outros não teriam chance, que são filhos de Deus iguais a nós. Né? Então temos que pensar nisso. Mas ajuda, porque a gente já começa a ficar esperto aqui. De onde nasce, então, para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Todos nós temos isso. Nós temos o a gente só quer comprovar que a gente continue. Mesmo que o Cristo tenha voltado, mas ficou registrado nos Evangelhos. O que Jesus disse a Tomé? Tu crê, Tomé, porque tu viu. Teve que tocar no Cristo, né? Cristo teve que se materializar para ele. E essa cena está no filme, inclusive. Né? Mas e nós? Nós vimos? E aí, como é que nós ficamos? Mas como é que nós temos a ideia que vamos continuar na vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, antes de nós vir para cá, o Espírito conhecia todas essas coisas. E a alma, a personalidade que encarnou, esse 5% que está aqui, nosso, né, conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E toda noite a gente não sai e caminha. O pessoal sabe que sai de noite? Sai, ó. Quem dorme é o corpo, mas o espírito, energia pura, sai. Né? A 959 nos elucida isso. Nós estamos fazendo isso para um preâmbulo para entrar no assunto diretamente. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? Né? É da justiça divina. E os benfeitores dizem, inteligência que ainda se não desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Evangelização. Eu tenho uma inveja dessas crianças evangelizadas na casa espírita. Meu Deus, era tudo que eu queria, entendeu? Mas não fiz por merecer. Tive que bater cabeça de outra maneira. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de nós. Fora de vós, digo. Teve-se então que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figura que serviram para essas comparações. Agora mesmo Elisandra está desenvolvendo lá na CEPAL, ela já está concluindo, a parábola da figueira seca. Vocês sabiam que o Cristo amaldiçoou a figueira? E não era tempo de figo? Mas claro que não é nada disso, tem que ter outro significado. E a gente só vai entender depois a coisa, né? Bem diferente. Precisa mergulhar no contexto em que ele falou sobre a figueira. Né? Não era tempo de figo, e o Pedro disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Mas como é que o Cristo vai amaldiçoar alguma coisa? Não tem sentido. Veja como nós, pelas figuras, nós ficamos na letra, e não no sentido profundo. Né? A gente vai só com o tempo resolver isso. À medida, porém, que o homem se instrui, cria juízo,
melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pôde exprimir. Então, não vai cair no colo, meus irmãos, não verão nenhum milagre. Não adianta, porque a lei não será burlada. Agora, o esforço que eu fizer é que vai valer. Corre atrás, se vincula a um grupo de estudo, oferece-se para trabalhar dentro da tua possibilidade, do teu tempo, né? Se não tem o trabalho na casa espírita, a sociedade está esperando voluntários para trabalhar, né? Nós precisamos pegar, temos que fazer isso. Então, Deus ou mundo são as nossas escolhas, duas aí, né? E olhem só, aquele que houver deixado pelo meu nome, olha lá, agora que nós vamos começar a entender. Não é de abandonar pai e mãe, pelo meu nome do Cristo. Ó. Sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Se a gente ficar na letra, não vamos entender. Eu saio do mundo e vou para o convento. Eu vou para o convento, vou para a caverna, olha lá, para deixar todo mundo. Ó. Mas será que é isso que eu tenho que fazer? Disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei. Olha a condicional, sempre colocando condição para o Cristo. Colocando condição para o Cristo. Mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. O que será que eu tenho na minha casa? O Evangelho está dizendo para nós que nós estamos chegando no mundo espiritual sem roupa, Jonas. Eu digo, mas como é que pode espírito nu? É sem nada, eu não construo nada. Eu volto para casa sem nada. Porque a proposta é fazer amigo, inclusive com a riqueza das injustiças. Porque a gente vai precisar dessa turma quando voltar para casa, né? Jesus lhe respondeu, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, iniciado a tarefa, e o espírita sabe disso, iniciamos o projeto, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Ainda não. Entendeu? Ainda sente saudade. Nós vamos ver no texto como isso é verdade. E ainda mais um recorte. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, os discípulos, agora, vês que tudo deixamos e te seguimos. Pô, ele foi chamando, pessoal, vamos lá. O cara estava pescando, nunca tinha visto o Cristo chama, ele vai. Chegou na coletoria e disse, Mateus, comigo. Mateus saiu, deixou tudo e foi embora. Como é que a gente entende uma coisa dessa? Obviamente que é um planejamento espiritual, né? Jesus lhe observou, digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, ó, agora já é pelo reino de Deus. Reino de Deus, meus queridos, é uma consciência em paz. Tranquilamente, a consciência em paz, né? Sua casa, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, que não receba, que inicie, desde já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna, né? Então, tomar consciência de que eu sou um espírito imortal. Lucas 18, 28 a 30. Benfeitor Emmanuel, agora vai nos esclarecer alguma coisa. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidente, antes do Emmanuel, o codificador. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Exatamente era isso, né? Porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não faz sentido. Então agora nós começamos a entender por que o Consolador vai ficar conosco para sempre e, além de rememorar o que Jesus disse, colocar algumas coisas a mais para nós, né? Passaram 18 séculos, então mais informação chega. Nós já estamos mais maduros do que na época do próprio Cristo. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses, das afeições de família aos da pátria? Esse texto é de 1864 do Evangelho, né? Censura-se porventura aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Eu acho que hoje não vai ninguém, né, Caminha? Hoje, pelo jeito, porque os líderes deixaram de ter moral. Eles não sabem mais conduzir as suas criaturas.
Eles dão um péssimo exemplo. E hoje, se alguém me convocasse para ir fazer uma guerra contra alguém, eu já ia pensar 2 vezes. Entendeu? Mas naquele tempo não tinha jeito, né? Além disso, não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo, se bem que hoje está meio complicado, né? Hoje está meio diferente. Hoje talvez é o cara que hoje está meio diferente. Formigam no mundo os casos em que são necessárias mais penosas separações. É verdade, né? A mamãe sabe que o filho dela, aquele anjinho que está no braço agora, vai voar. Viu, mamãe? Ele vai para o mundo. Ele não é filho da mamãe. Ele é filho do mundo. E a mãe tem que... É resignação. Tem coisas que tem que ser resignado, né? Mas depois eles voltam trazendo os netos. Uma beleza, viu? Lá em casa já tem 4. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Olha que bacana, né? O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais. É verdade. E olha, como é que Jesus podia se contradizer, né? Nem a ternura desses para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomado ao pé da letra, excetuando o termo odiar, que foi traduzido equivocadamente, o termo odiar tem que ser traduzido como amar menos, sem dúvida. Aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal. Com mais forte razão, não o seriam se tomados segundo o Espírito, muito mais obrigação, obviamente. E aqui já é a psicologia profunda. Tenham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, um símbolo, uma figura, né? Quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocante haviam de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Não sei como é que está a coisa hoje. Tomara a Deus que realmente esses laços se apertem cada vez mais. Porque toda vez que esses laços familiares afrouxam-se, nós aprendemos no Livro dos Espíritos que há uma recrudescência do egoísmo. Aí cada um por si, sabe Deus lá o que acontece, né? Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Sem dúvida, a responsabilidade. A própria separação é necessária ao progresso. Assim as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem uma nas outras. Essa é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Estão vendo a prova disso aqui. Eu ontem era que nem um caminho assim bonito, loirinho de olhos azuis. E aí a misericórdia divina agora, o seu orgulhoso, você vai renascer lá no Brasil. Mas vai se misturar. Daqui a pouco o elemento negro desaparece, o branco vai desaparecer e nós vamos ter um elemento lindo no Brasil. Nós vamos ser assim, cor de cuia de olhos verdes. Vai ficar bonito? Então, a mistura, veja como é que é. Precisa enxertar um no outro na realidade, né? Vai estar gradativamente caminhando para isso. Aqui as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos las faz ver de mais alto, mostrando serem os do Espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. O primeiro choque que a gente toma é que nos ensinaram que nós éramos o que caminha? Um corpo que tem uma alma que precisava ser salva. Vocês sabiam disso? Não foi isso que ensinaram para nós? E agora que eu descobri que eu sou um espírito imortal, que eu mergulho periodicamente num corpo físico tantas vezes quanto forem necessárias para equilibrar a minha sombra com a minha iluminação interior, equacionar ânimos e ânima, entendeu? Equilíbrio, né? Agora a coisa mudou, é o primeiro choque que a gente tem. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Não adianta, né? Se você quer se livrar de alguém, caminha, ame esse alguém. Se você quiser ficar com ele, odeie. Uma maravilha. Olha só, isso é o símbolo. Que se robustece na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Agora faz sentido. Agora eu sei. Então aí fica mais fácil. Tenho mais força e mais coragem. O questionamento segundo nos propõe qual a fortuna definitiva que ganhamos ao renunciar pelo Cristo.
Já que ele disse pelo meu nome. Você vai renunciar tudo pelo meu nome. Mas veja bem, ele não está mandando acabar com a afeição de ninguém. Deixar de amar as criaturas. Agora o benfeitor Emmanuel. Nesse versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Aqui é que está a chave da questão. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. Então, o que ele quer, na realidade? Auxiliares conscientes na obra dele. Está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Todos nós estamos aqui, a encarnação nos impõe que suportemos a parte que nos toca na obra da criação. Na medida que vamos ter consciência do que estamos fazendo aqui, passamos a ser auxiliares, então, do Mestre querido, né? À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como esquecer os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Não faz sentido. Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, saímos do mundo, então vou sair do mundo, abandono tudo e vou embora, né? Esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Depois tem que recomeçar de novo. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Olha a renúncia que o Cristo propõe. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Olha como é que ele renunciou. Ele podia ir embora, deixar, né? Me abandonaram mesmo, eu vou embora. Não. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles no cenáculo os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação, um evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. No filme tem uma característica interessante. Bartolomeu é preso, um dos discípulos, e o Pilatos quer botar ele, crucificar ele. Ele falou, pode crucificar. Olha só como é que mudou. Assim que o Cristo voltou exatamente da dimensão espiritual, materializou-se entre eles, ou evidência se mostrou, eles fizeram uma força terrível. Pode crucificar, estou aqui. Aí o Pilatos desistiu, disse, caras estão tudo louco. Não estavam não. Né? Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. É valor para as coisas espirituais em detrimento das materiais. Utilizar as coisas materiais para atingir as coisas espirituais. Tem problema, né? Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos. Olha só. Unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Abandono, meus irmãos? É isso? Abandono? Não, muito pelo contrário. Eu vou investir ainda mais. A benfeitora Joana de Ângeles tem uma passagem que ela diz, meu filho, mais paciência. E ela tem autoridade moral para dizer isso, porque ela viu o filho dela queimar num poste. Ele pedindo para que ela e ele abjurassem o Cristo para que eles não fossem queimados. Ela falou, negativo, meu filho. Então ela tem autoridade moral. Acaso não encontras compreensão no lar, meu irmão? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles. Mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Eu já contei aqui de um irmão querido que se casou aqui 9 vezes. Ele queria ser feliz no casamento, viu, João? 9 vezes, não foi feliz. Desencarnou. Chegou lá no mundo espiritual, surpresa, a alma gêmea dele estava lá. E disse, poxa bem, eu pensei que você ia casar com todo mundo lá. Né? Olha só, problema. Então, muitas vezes, os nossos afetos não estão aqui agora, estão lá. Nós estamos passando por uma situação deprovacional. Olha aí, ó. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Essa é a condição.
pelo que estamos sabendo, a divindade nos pede em troca só a existência física. Agora é fácil, porque nós vamos continuar. Por mais que me tirem do corpo físico, aí volta o Vanin numa nova edição. O Vanin desaparece, vocês estão vendo pela última vez. Mas esse espírito aqui volta melhor. Com mais força, com mais coragem, com mais certeza, com mais convicção, ampliando gradativamente o meu nível inconsciencial, que me perturba de vez em quando, me manda cada mensagem de arrepiar. Se nós mergulhássemos dentro de nós e víssemos as encrencas que nós arranjamos, por isso que tem que ser paulatinamente. Nós vamos despertar e vamos querer acertar essas condições, né? Aí está a obra, então, que nós tiramos, né? 1948, o benfeitor Emmanuel publica Caminho, Verdade e Vida e vai até 78, quando ele termina com Ceifa de Luz, 5 obras magistrais. A série Caminho, Verdade e Vida. Discutir com um homem que renunciou à sua razão é como medicar um cadáver, diz o pensador Thomas Paine, né? Interessante. Mas tem mais. Não adianta discutir com o inevitável. O único argumento disponível contra o vento de leste é vestir o sobretudo. Por quê? O que vamos fazer? Descobrimos o quê? Que somos espíritos imortais, que estamos sendo direcionados para a iluminação. Vamos fazer o quê? Vamos brigar contra quem agora? Chegamos nesse nível de compreensão. O único jeito é vestir o sobretudo. Se adaptar a essas condições e parar de reclamar. Não adianta, e vamos fazer a nossa tarefa, né? Questionamento terceiro. Há mesmo um processo de autolibertação para, enfim, alcançarmos a realização interior? Será que há? Então, agora, a metodologia na psicologia profunda para nos ajudar. Todo o empenho humano para um correto amadurecimento psicológico objetiva a conquista do si. O que é? O espírito imortal. A harmonia do eu profundo, com o self, em relação à sua realidade e a compreensão do divino e do humano nele existente, descobrindo a sua causalidade, entregando-se à fatalidade de forma consciente, fatalidade, não adianta, né? Do processo de evolução que não cessa. Não temos mais volta. Então, aquele que colocar a mão na charrua, começou o processo, mas olhar para trás ainda não entendeu o processo. Ainda não entendeu, né? Trata-se de um imenso programa de conquistas planificadoras que foram iniciados no período de consciência de sono, passando pelos diversos níveis de processo e autodescobrimento de forma gratificante e pacífica, sem qualquer tipo de violência. Quando a gente está estagiando ainda no instinto, não tem problema nenhum. O problema é quando nós estamos chegando agora na razão. E o nosso objetivo é intuição. Temos que seguir em frente. À medida que vão sendo fixados os patamares a alcançar, paulatinamente, mais amplas perspectivas de triunfo se dilatam no ser, que se identifica com a vida e alça seus valores mais expressivos, que passa a descobrir e a ter necessidade de vivenciar. A gente não vive mais sem isso. Às vezes eu estou lá, ontem, por exemplo, era sexta-feira, digo, meu Deus, mas hoje eu não tenho nada para fazer, né? Hoje eu não tenho. Não, tem que arranjar alguma coisa, entendeu? Então tem algo empurrando a gente. Não perde tempo, não perde tempo. Não faz muito, trabalhando na CEPAL, um dia, com os companheiros do grupo de estudo, senti uma fisgada no coração e perdi temporariamente a consciência. Me segurei, consegui, me reabilitei, voltei e fiquei preocupado com aquilo. Digo, meu Deus, mas já? Será que é isso? Porque a maioria da minha família tem essa tendência de ir embora com um infarto. Digo, mas não é possível. Aí, na primeira oportunidade, consultei o benfeitor. Eu senti que ele estava por perto, disse, mas já estou indo? Aí ele disse, meu filho, apenas uma advertênciazinha. Nós vimos, enquanto tu fores útil, tu ficas. Eu dormia 6 horas, agora já estou dormindo 4. Eu estou ficando esperto, entendeu? Porque é isso mesmo. 32 anos eu acordei, que era para ter acordado muito tempo antes, né? Um garoto que escutava vozes e que via gente mortas, né? Mas num ambiente completamente adverso. A minha prova foi muito difícil e só fui acordar aos 32 anos assumindo a responsabilidade. Então agora a gente tem que acelerar esse processo para levar alguma coisa para casa, não voltar sem roupa para casa. Tem que construir alguma coisa. O ego, esse 5% nosso que está aqui, é produção do estado de consciência.
portanto transitório, impermanente. Abandonando as regiões sombrias dos conflitos degenerativos nos quais o ser se demora por largo tempo, né? Eis que começa a fruir o bem-estar sem receio e a alegria sem inseguranças, libertado dos conturbadores prêmios e castigo referente aos atos praticados, a que estava condicionado pelas imposições sociais e religiosas. Terrível. Isso foi horrível em cima de nós. Mas a gente tem que compreender, faz parte do processo, né? O ego, nesse comenos, cede lugar a outras conquistas que repartem júbilos enquanto compartem identificações realizadoras, e a ausência de angústias como de incerteza favorece a visão lúcida do sentido existencial da vida, né? Espírito imortal que sou, mergulho aqui temporariamente de existência em existência, e o objetivo é retornar para casa cada vez com condições mais favoráveis, né? Então, nesse processo de crescimento, de descobertas valiosas, podem ocorrer vários desvios em sucesso psicológico, como mecanismo de saudosismo dos dias de inquietação e incertezas, sobre os recentes avanços, como fenômenos naturais para a fixação das novas e relevantes conquistas. Milênios de hábitos equivocados. A gente cristaliza esses hábitos que acabam ficando como uma segunda natureza. Como é que eu vou mudar isso numa existência só? Não é fácil, é uma luta titânica, mas a gente vai conseguindo, tem que começar. A larga adaptação no vale produz choques desagradáveis, quando o ser se instala na montanha, né? Até que logre aclimatar-se. Essa é uma ocorrência comum a todas as formas de vida, a todos os seres vivos. A ânsia de crescimento não tem limite. Criado à imagem e semelhança da força criadora, a gente começa a verificar, eu quero mais agora, mas agora trabalhando corretamente. O desconhecimento dos potenciais que podem ser movimentados para o tentame e para a realização é que constitui impedimento para os indivíduos inábeis e imaturos psicologicamente. Então agora o espírita tem essas informações, ele estuda, ele se aprofunda, então mais uma vantagem. Esta luta que o ego trava, a personalidade, no campo das paixões onde se movimenta, alimenta-o e vicia o ser que se compraz nas imposições que se permite graças a sensações fortes, recheadas de compensações imediatas, característica do período primário da evolução. O que Jesus diz para nós é uma coisa muito mais profunda. Se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. A gente não está bebendo da água proposta pelo Cristo. É diferente, que são as suas lições de amor e compaixão por nós. Dessa forma, não se dá conta imediatamente das emoções luarizadoras, desacostumado às suas manifestações, adaptando-se ao psiquismo da mudança das planícies constritivas para os planaltos refazentes. Realmente não é fácil, mas possível é. Empreendimento de alto significado para o ser inteligente propõe esforço e decisão. O Evangelho é eminentemente ação, né? Ação. Para eleger entre o que se tem e aquilo que se aspira, que pode ser alcançado eliminando os condicionamentos inquietadores, mediante assimilação de novos, que os substitui libertadores. Como é que ela encrenca conosco no nível do pensamento? Por mais que eu lute e tal, aquele pensamento insiste em querer me dominar. A benfeitora sugere uma troca de um pensamento positivo para afastar aquele negativo. Fácil, mas tem que começar. O ser humano é herdeiro da sua história antropológica, fixado nos atavismos das experiências vivenciadas durante as fases primevas do seu desenvolvimento, onde era a lei do mais forte. A gente tem ainda esta encrenca dentro da gente. Por ser igualmente psicológico, desdobra todos os potenciais que possuem latência e arrebenta as amarras ancestrais a fim de libertar o eu adormecido, escravizado aos instintos, né? É a nossa longa caminhada na direção dessa plenitude tão sonhada. Impõe-se para o cometimento, agora ela vai dar para nós a saída, todo um curso largo de realizações pessoais, íntimas, de análise e avaliação de conteúdo. Dá para fazer isso todos os dias, se a gente quiser, a proposta de Santo Agostinho, para a eleição daqueles que são imprescindíveis à vitória,
em detrimento dos demais que apresenta afligente. Aí eu, antes de sair do corpo à noite, o que fazia o Santo Agostinho? Um balanço diário, ele chama de balanço ético-moral. E no dia seguinte, as coisas boas, ótimo, continuamos com ela. As coisas que não foram positivas, ele tentava consertar no dia seguinte, na primeira hora. E assim ele diz, eu me autoconheci. Essa é a proposta. Disciplinando a mente e a vontade, compreendendo-se que a proposta da vida é a marcha para a unidade, sem perda de quaisquer valores conquistados, o si desenvolve-se enquanto o ego desagrega. Ele acaba diluindo-se realmente no self. Filipe, apóstolo, sempre perguntava para Jesus, Senhor, falas tanto no Pai, mostra-nos o Pai. Um apóstolo. E aí Jesus disse para ele, Filipe, se tu me vê, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um, integrado completamente. Entendendo todo esse processo, o Espírito puro está integrado na comunidade dessa estrutura toda do universo criativo. Nas primeiras fases, esse ego desempenha papéis relevantes, ele não é negativo. E ele vai continuar se modificando e tornando-se positivo. Tais, o ego, ele preserva a vida, né, dos direitos ao prazer, que são transitórios, do entendimento das necessidades fisiológicas, dos valores pessoais. Infelizmente, o que começa a gostar da coisa? Fixa, constritor e passa na condição de algoz, dominando as paisagens dos seres, sombreando para permanecer em predomínio. Estou achando que sou isso aqui. Isso aqui é 5% do que eu sou na realidade. Elastecendo-lhe a visão e apontando-lhe o espírito imortal, se reage com violência e estertora-se à medida que perde espaço psicológico, até ser ultrapassado em vitória culminante. Então vai ficar, né? Nós vamos ter que diluí-lo dentro do próprio self. O ser humano sempre buscou as comeadas da sensibilidade altruística, conquistando o espírito nele real mediante a superação dos implementos materiais, que lhe servem de fator preponderante para o desenvolvimento dos valores preciosos que nele dormem, herança transcendente da sua origem divina e espiritual. Precisamos mergulhar aqui, meus queridos, porque nós temos que passar por todas as experiências que a matéria se nos oferece, porque um dia, menos dia, nós vamos ter que dirigi-la. Nós vamos ter que dirigi-la. E esta informação ficará conosco, realmente, porque nós temos a experiência. Quando nos proporem qualquer desafio futuramente, nós saberemos, porque já passamos por ele. Então isso pode demorar muito tempo para a gente adquirir isso, né? Então, assim é que funciona a coisa. A libertação do eu profundo ocorre à medida que se desenfeixa dos desejos, né? Raga, as paixões do conceito budista, a fim de alcançar a realização interior. Preocupado com a etapa terminal do processo da evolução e com profunda visão psicológica, Allan Kardec interrogou os mensageiros nobres que o assistiam na elaboração da doutrina espírita. Olha que coisa maravilhosa. Olha o nosso destino, né? O que fica sendo o espírito depois da sua última reencarnação. Não precisa mais reencarnar. Já tem toda a experiência que o mundo físico oferece. E eles responderam, espírito bem-aventurado, puro espírito. Se a felicidade dos bons espíritos, espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, são as 3 categorias de espíritos na estrutura evolutiva. A felicidade dos bons espíritos é saber todas as coisas. O que será a felicidade dos puro espírito, caminho? Imagine, se os bons sabem tudo, e os puros então, né? Imagine o que acontece. Esse é o nosso destino, puro espírito. O si profundo, então pleno, o self, semelhante à transparência que o diamante alcança após toda a depuração transformadora que sofre no silêncio da sua sutilização molecular, libertando-se de toda a imperfeição interna porque passa e de toda a ganga que o reveste. E aí, obviamente, veja, é semelhante à transparência que o diamante alcança. Como é que começa o diamante? Bruto, né? E depois, com o tempo, olha a iluminação. A benfeitura faz uma analogia com o diamante. Essa conquista é o imenso desafio da evolução dos seres. Aquele diamante bruto transformar-se-á nessa transparência maravilhosa, nessa iluminação, porque somos filhos da luz, né?
Ana Carolina, gosto muito dela, uma excelente intérprete, ela diz assim: inteligentes são aqueles que veem a vitória alheia como chance de conseguir o mesmo. Maravilha! Né? Uma inveja cristã, né, João? Uma inveja cristã. Mas a filosofia budista nos diz: dominar-se a si próprio é uma vitória maior do que vencer a milhares em uma batalha. Toda a vida. A maior vitória que nós vamos ter sobre nós mesmos. Nós mesmos. O equilíbrio total, né? A semelhança de alguém que sobe uma montanha e passa a ter uma visão mais ampla dos horizontes. Quanto mais alto, maior a conquista da sua paisagem. A superação do ego permite uma identificação profunda com esse espírito imortal, que se desvela manifestando a sua procedência divina e arrebatadora. Ineludivelmente, o ser na sua estrutura real é psiquismo puro, com imensos cabedais de possibilidade. Chegará o dia em que eu disser: montanha, vem para cá, e ela virá. Porque os espíritos puros retiram dos sóis a matéria para formar os planetas mentalmente, Jonas. Olha cá, olha a possibilidade. Se os bons sabem todas as coisas, os puros não há o que segure, né? Constroem tudo, porque são ministros da própria divindade. A imersão no corpo, como nós estamos agora, gera-lhe apego injustificáveis como um mecanismo de segurança, não obstante a transitoriedade dos implementos orgânicos. O esquecimento ou embotamento da visão espiritual produz-lhe o bloqueio para as aspirações relevantes. É isso que está acontecendo com a sociedade, que só não dorme, ronca nesse momento, né? Retendo-o na ambição desmedida da conquista do prazer, por extensão, de tudo quanto culmina em sensações imediatas, jogando contra si mesmo. Mas a ideia é preocupar-se mais com os valores ético-morais em relação à vida futura, né? Durante a juventude, pensa em gozar. Olha só a estrutura que nós estamos vivendo nesse momento, sem nenhuma crítica, obviamente. Porque o corpo é forte e rico de hormônios. Na maturidade, prossegue com o rigoroso desejo de aproveitar as energias que atingem a plenitude. Na velhice, faz o quadro depressivo da amargura. Olha que programa de índio, né? Por já não continuar desfrutando dos prazeres sensoriais, né? Ou luta para manter um potencial de energias que não mais retomam, isso é verdade, né? Sejam quais forem os recursos aplicados. Mesmo quando se lhes dilata a duração, a criança interior permanece viva, subconsciente, iludindo-se, chega ao momento do exaurimento da interrupção pela morte, do enfrentamento da realidade. Então, ainda bem, né? O cara não fica aqui a vida inteira, não. Vamos tirar, vamos levar. Eu perguntei: já está na hora? Então você, enquanto você for útil, você fica. Eu digo: bom, então vou trabalhar. Trabalhar, né? A vida transpessoal conduz à continuação da vida após a liberação do corpo. Sem nenhum vínculo com as concepções religiosas e doutrinárias de ontem como de hoje, propõe um ser imortal, cujas evidências se multiplicam nos painéis das suas investigações, computadorizadas, apresentando uma preparação psicológica para o enfrentamento dessa realidade que será alcançada fatalmente. Não tem como fugir disso. Esse processo de desgaste orgânico inevitável é prenúncio da futura experiência imortalista, que propiciará a cada um encontro com o que é e não com o que tem e deixa, com o que pensa e não com aquilo que gostaria de haver realizado. Nesse momento, o eu profundo irrompe, o self que comanda tudo isso, arrebentando as camadas do inconsciente onde se encontrava soterrado, caso não haja sido liberado de forma lúcida, melhor é isso, e estabelece tormentosos conflitos na área do psiquismo, no complexo espiritual, que se constitui energia pensante que é. Vamos acelerar o processo. Então, de vez em quando, eu tenho um sentimento de culpa, não sei de onde. Possivelmente, eu não estou trabalhando aquilo que me comprometi fazê-lo quando vim para cá, né? E muitas vezes, muitos de nós escapamos da justiça dos homens aqui, saímos daqui dando risada na cara dos tolos, como estão fazendo agora, né? Você é bobo, porque você não pega, porque você não se corrompe. Aqui, ó,
Porque eu sei que eu escapo da justiça daqui, mas eu estouro depois na próxima existência. Sem mais, sem menos, aparece um negócio não sei da onde. Consciência de culpa. Da onde essa culpa? Coisa que eu não acertei no passado. O espírito é o mesmo. Então não vale a pena, né? Como os traumas e perturbações que avassalam a criatura procedem das experiências anteriores, está aí, ó. Na atual ou noutras reencarnações, o despertar da consciência do si amanhã decorrerá das formulações pensantes, condutas e ações presentes. Então, eu estou plantando agora o que vou colher amanhã. Eu estou realmente colhendo agora o que plantei ontem. Né? Exatamente. É melhor plantar flores do que espinhos. Na natureza, todos os fenômenos e acontecimentos sucedem normalmente por encadeamento lógico, sem interrupção. As leis que regem a vida são trabalhadas no silêncio, no equilíbrio. Mesmo o caos que se apresenta como desordem, por uma visão limitada, enxergo pouco, faz parte da harmonia no conteúdo do equilíbrio geral. A gente, quando vai ver aqui a nossa tormenta em Cascavel, porque de vez em quando nós recebemos umas pancadas na cabeça, né? Porque o ar está irrespirável. A gente vê no outro dia só o prejuízo material. A gente não viu que a psicosfera foi saneada e dá para respirar de novo. Porque o nosso pessoal aqui manda coisa para cima de arrepiar. Não é fácil realmente, né? Aqui na nossa terrinha, imagine no contexto geral. A conquista do si impõe ruptura de todas as amarras, ampliando-lhes as perspectivas existenciais e as realizações profundas. Não se creia, porém, que nessa fase de libertação pessoal cesse o processo de busca. Nunca. Quanto maior for a capacidade de entendimento de desapego do ser, mais amplas perspectivas de conquista se lhe desenham atraentes, preenchendo-lhes os espaços dominados e abertos a novas realizações. Maravilha! A gente quer cada vez mais evoluir dentro desse aspecto do bem. A saída dos interesses objetivos enseja o infinito campo do mundo subjetivo, transcendente a ser penetrado, qual afirmava São Boaventura, o Dr. Seráfico, que influenciou muitos místicos medievais ao anunciar que são 3 os olhos pelos quais se observa. Aí ele narra toda essa colocação que não precisamos trabalhar. Essa proposta, essa sim, se ajusta à realidade do ser tridimensional da codificação espírita. Já sabemos então, os estudantes sabem que nós somos tridimensional. A carne entra em contato com o mundo físico, o perispírito registra o mundo mental, extrasensorial, e o espírito sintoniza e se alimenta com a estrutura da realidade causal, onde se originou e para onde retornará. Assim, a visão carnal detecta alguns contornos do estado objetivo, enquanto que a da razão capta os detalhes que constituem a matéria, átomos, moléculas, partículas, entendendo-lhes o mecanismo. E o da contemplação é transmental, energética na sua plenitude. Os imperativos da tecnologia e da ciência e as exigências do ego obliteraram no curso da história a visão contemplativa e muitas vezes bloquearam a da razão, detendo o ser apenas na da carne. Então essa história de dizer que eu sou um corpo que tem uma alma foi o que a gente engoliu até agora, né? Até 1857, depois acabou. A libertação pessoal recupera a percepção profunda por superação do ego e dilatação do self, com consequente triunfo do espírito sobre a matéria, sem anular qualquer um dos olhos, facultando-lhe o direcionamento próprio que lhe seja peculiar conforme a circunstância. Enquanto estiveres no mundo, só tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele é guia e modelo. É guia e modelo a ser seguido, né? Com essa aquisição, as questões básicas da existência que a psicologia procura responder, quem é o homem, de onde vem, para onde vai, tornam-se factíveis de elucidação na perfeita união das correntes psicológicas individualista do Ocidente e espiritualista do Oriente. Estamos fazendo uma ponte entre uma e outra. Nesse sentido, a doutrina espírita sintetiza ambas visões psicológicas, interpretando os enigmas do ser e capacitando a superação do ego, na gloriosa conquista do eu profundo, o espírito imortal, mediante a libertação pessoal das paixões perturbadoras, anestesiante e escravizadora. Nasce, então, nesse momento, o homem pleno, que ruma para o infinito. Aí ninguém mais nos detém.
imagem e semelhança de Deus. O livro é Autodescobrimento, uma busca interior, triunfo sobre o ego. Reflexão final. O cansaço toma conta de mim. Corri sempre em busca de valores que agora descubro serem coisa nenhuma. Afadiguei-me sem necessidade, acumulei coisas frias e constato que estão mortas. Chamei-as de tesouro e atribuí-lhes expressões que não merecem, pois não significam sequer o quanto lhes concedo. Silenciosas, pesadas, não participam da vida e, ao invés de sustentá-la, reunidas em montes, empobrecem outras criaturas. Acreditei-me ser carne e osso, quando em realidade sou espírito livre. Emparedei-me no corpo e submeti-me aos seus caprichos sem sentido. Encarcerei a consciência nos cubículos dos sentidos, transitando pelos espaços exíguos do ego atormentado. Movimentei-me demasiadamente, sem sair do lugar. Girei em torno de nada. Descubro por fim, meu mestre, a delícia da liberdade. Em meu nome, Jesus diz, em meu nome, liberto-me suavemente do organismo físico, superando a fome, a sede, a dor, a enfermidade e a morte. Vivo agora para a vida sem aprisioná-la. Respiro e me expando, abro os braços e afago a natureza, abraço a humanidade. A mente voa, livre das paredes do cérebro, e se não submete mais a limite algum. Tudo é luz em mim, e em luz me uno a todas as vidas. Esta luz brilha em toda parte. Nela me envolvo, com ela viajo, conquisto os espaços, os corações, as mentes e as pessoas. Já não tenho pressa, nem ansiedade, nem medo. Aquieto-me e cresço além de mim, da prisão que não mais me retém. Relaxo todo o corpo e o comando em silêncio, a fim de ouvir a música divina da criação, impregnando-me da sua harmonia. Amo, e o meu é o sentimento de doação, de felicidade, de serviço a todas as formas vivas, intentando torná-lo santo e puro como a luz, poderoso e rápido como a chama que molda os metais e queima os detritos em abandono. Assim amo o corpo sem pertencer-lhe, para amar a humanidade sem me afligir. Mergulho no oceano da sabedoria e desperto para a plenitude, a totalidade. Deixo-me arrastar livremente qual pássaro no ar ou pólen na brisa. Esta liberdade é bênção do teu amor que me chega, que me penetra e me felicita. Rogo-te, meu mestre, que o fogo da liberdade prossiga ardendo, porque já não vivo para mim, desde que tu passaste a viver em mim. Por isso, teu escravo que sou, me liberto de tudo. Eros, a um passo da imortalidade, o discípulo se entrega. Um pequeno recorte do filme que estou sugerindo que vejam. Se não encontrarem o filme, eu tenho ele no meu HD. Pronto, né? Eu tenho no meu HD. Algumas imagens do filme. Maria Boto, atriz argentina, mora na Espanha. José Finis e o Cristo Cliff Curtis. E essa imagem do centro é quando Jesus está ascendendo e o romano estava lá. Cláudio estava lá, né? Por fim, meus irmãos, agora nós compreendemos o que é que o Cristo quis dizer com aquele que houver deixado pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, o seu pai ou sua mãe, ou sua mulher, os seus filhos, suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Fica a reflexão para nós meditarmos em torno disso, querendo crer que Deus tenha permitido que nós nos comunicamos e passamos a informação que, fundamentalmente, valores espirituais em detrimento
dos materiais, utilizar os materiais para atingir os espirituais. Muita paz.